são esses cenários mentais que estão na nossa cabeça, que geram esses bloqueios e como que a gente ressignifica. Esse daqui é o nosso bloqueadinho. Por que que ele ficou bloqueado? O bloqueadinho ficou bloqueado porque tinham os bloqueadores. Ele tinha 2 bloqueadores, esse daqui e esse daqui. O que que aconteceu para o bloqueadinho ficar bloqueado? O bloqueadinho estava fazendo uma apresentação. Ele chegou lá, esse aqui é o cenário. Ele estava fazendo a apresentação, se preparou. O bloqueadinho estava morrendo de medo, estava inseguro. Ele tinha estudado bastante, ele sabia todo o conteúdo, mas o bloqueadinho estava com aquele frio na barriga. Mas ele sabia que ele poderia apresentar o trabalho, ele precisava e ele foi. Na banca dele, tinha os bloqueadores. O bloqueador número 1, esse daqui, e o bloqueador número 2. O que que aconteceu? A apresentação do bloqueadinho, os bloqueadores, eles tiveram comportamentos que desestabilizaram emocionalmente o bloqueadinho e ele não soube lidar com a situação. Então, o bloqueadinho foi vivendo uma vida, depois dessa banca, esses 2 saem do cenário, uma vida de muito medo. Toda vez que o bloqueadinho sabia que ele precisava apresentar um trabalho, ele sofria muito. E quando eu digo sofrer, é sofrer de verdade. O que que acontecia com o bloqueadinho? Ele perdia a voz, ele não conseguia falar. A voz dele ficava por um fio. Ele tremia, sabe o que vocês estão vendo aqui, ele tremendo? Ele tremia muito. Ele tinha muito piriri, sabe, dor de barriga que acontece? Isso acontecia com o bloqueadinho. O que mais que acontecia com o bloqueadinho? Só por ele pensar que ele precisava apresentar um trabalho diante de uma banca que poderia ser parecida com aquela que ele tinha vivenciado antes. O que que acontecia com o bloqueadinho? Ele tinha branco. Então, ele vivenciava toda essa situação de muita dor só de pensar. E aí eu convidei o bloqueadinho a ressignificar essa situação. E o que que a gente vai fazer com o bloqueadinho? Para ele ser um desbloqueado. O que que a gente precisa fazer? Para nos desbloquear, nós precisamos reviver, retornar àquele cenário. A gente volta, é aquilo que a gente falou, a gente volta na nossa memória, coloca os bloqueadores e entende por que que nós estávamos tão vulneráveis. E aí o bloqueadinho vai entender por que que apresentar um trabalho gera tanta vulnerabilidade para ele. É porque ele vai estar sendo avaliado, ele vai estar sendo testado. Todo o trabalho que ele teve por anos vão estar sendo questionado. E esse cenário é um cenário de aprovação ou de reprovação. Então, o bloqueadinho, ele sofre muito com isso, porque ele entende que esse momento era um momento em que ele seria extremamente avaliado e isso significava muito na vida dele. Então, qual é o primeiro passo que nós precisamos fazer para entendermos como nos desbloquear? O primeiro passo é vivenciar aquela situação, retornar, entender por que que aquelas pessoas, não entender por que que elas agiram daquela forma, mas entender que no papel que elas estavam, o que que significava elas agirem daquela forma diante daquela situação com o bloqueadinho. Depois que eles entenderam qual é a situação em que ele estava e que esse papel que os bloqueadores desempenharam poderia estar relacionado, não tem nada a ver com o bloqueado, tem a ver com eles. Está falando, as nossas atitudes, elas falam a respeito de nós. Então, quando alguém é rude, é mal educado com nós, isso não está falando sobre a gente, isso está falando sobre o outro. Se a sua banca é desconfortável, é desrespeitosa ou se gera algum medo de propósito mesmo, sem estar diretamente relacionado àquilo que eles precisam falar, isso está ligado a eles, isso não tem a ver com vocês. Então a gente precisa, o que a gente precisa fazer? Nos separar dos nossos bloqueadores.